Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa, aqui no YouTube, no seu canal do Mercado Imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em conversar diretamente de Itapema, Santa Catarina, litoral maravilhoso de Santa Catarina, com meu amigo Edgar Ueda. Edgar Ueda, seja muito bem-vindo. Show, show, Sérgio. Sempre é um prazer, né? A gente nos conhecemos há pouco tempo, mas parece que somos amigos há muitos anos, né? A intensidade, a maneira de como nos relacionamos, isso faz toda uma diferença. Sou sempre grato aí. Você é uma pessoa gentil, generosa, é uma pessoa do bem, fora da capacidade, do conhecimento, da propriedade que você tem do mercado imobiliário. Então, sempre é um prazer estar aqui falando para você e para sua audiência, né? Legal, Edgar. Recíproca verdadeira, a gente se conhece há menos de um ano, mas a gente tem muito em comum, e aí quando bate, a gente fala, quando bate o santo, parece que a gente já tem aí longos anos de amizade. O Edgar Ueda, fundador da Nexmob, uma empresa de inteligência imobiliária, presente em 14 estados e mais de 40 cidades do Brasil, tem um número impressionante aí de 4,2 bilhões em contratos intermediados. E aí, Edgar, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp. Quando as pessoas leem esses números, fica aquela discussão: nossa, mas 4,2 bilhões, mas quanto que ele ganhou de comissão? Isso aqui, minha gente, isso aqui é somado tudo, nem sempre é aquela comissão na ponta da régua. As comissões são negociadas projeto a projeto. Então, tem muita gente querendo fazer conta. E não é 100% desse dinheiro que fica para o Edgar, né? O Edgar distribui grande parte desse dinheiro para corretores, para imobiliárias, não é isso, Edgar? Isso, e cara, e foi muito bem colocado isso, e ela tem duas percepções, né? Porque eu sempre tive uma percepção, Sérgio. A minha teoria era: eu prefiro ser um peixão dentro de uma lagoa pequena do que um peixinho dentro de uma lagoa grande. E qual que é a metáfora dessa mensagem? É que eu prefiro ganhar 1, 2 ou 3% de bilhões do que ganhar 100% ou 20% ou 30% de um dinheiro pequeno. Então, e o que você falou é de fato isso. Eu fico com um percentual pequeno, né? Embora o meu mercado, a minha precificação é padrão do mercado, mas como eu tenho escala e os meus negócios geram escalabilidade, eu lanço vários negócios ao mesmo tempo, concomitantemente, então eu tenho que dividir o bolo, né? Ou seja, eu tenho a teoria do dividir para multiplicar. Então, essa é uma boa colocação. Legal. E, além disso, o Edgar é escritor, e eu respeito muito todo mundo que escreveu um livro. Agora, quem escreveu 2, 3 livros, eu respeito ainda mais. O Edgar, ele lançou o best-seller Kintsugi, que eu fui presenteado no começo do ano, que é um livro muito legal para... Essa palavra em japonês quer dizer dar a volta por cima, né? De você recomeçar. Muita gente, às vezes, tem uma dificuldade, um fracasso, quer desistir. E esse livro conta muito a história do Edgar, que morou no Japão, que começou lá bem pobre, né? Depois o Edgar pode falar um pouquinho da infância dele, e chegou aonde chegou trabalhando muito, né? Não foi sorte, né, Edgar? E isso é bem interessante, né? Você está falando dos bilhões em contratos, né? E olha que interessante, né? Eu não sei se nesses mesmos grupos foram discutido em algum momento o como eu comecei, Não, as ninguém quebras. fala, ninguém fala. Não, o pessoal só vê agora, nossa, que lindo, é best-seller, porra, tá fechando contratos multimilionários, bilionários, né? Porra, então, isso que é o interessante, né? E a gente que é amigo entende, sabe que todo resultado positivo, ele não foi construído da noite para o dia, né? Claro. O sucesso não é construído da noite para o dia. E, enfim, tudo, eu tive várias fases que não foram tão boas assim, mas que eu agradeço, e o Kintsugi fala exatamente isso: a gente tem que valorizar as nossas cicatrizes, a gente tem que valorizar o que dá errado, porque isso gera muito aprendizado. E até esses dias veio uma pessoa falar para mim: Edgar, na sua vida deu muita coisa errada. Eu falo: não, na minha vida deu muita coisa certa. Ele falou: não, mas você quebrou várias vezes, você falhou várias vezes. Eu falo: mas, cara, esses erros que me fizeram chegar até onde eu estou, né? Então, o que deu errado, aparentemente, deu certo. Porque, vamos lá pensar por uma outra ótica, Sérgio.
E se desse tudo certo? Né? Será que talvez eu estaria na zona de conforto? Será que talvez eu teria aceitado o pequeno, menos? Porque tem muita gente que se acomoda quando está dando tudo certo, né? Sim, Então, talvez esse não dar certo, para mim, foi um impulso, né? De querer fazer coisas maiores. Talvez, né? Porque a gente não sabe o que poderia, qual que é o destino quando muda a rota, né? sim. E além do Kintsugi, o Edgar lançou Desvendando a Caixa Preta do Sucesso e está para lançar no início do ano O Poder do Método, a Bíblia do Sucesso do Mercado Imobiliário, que é um livro que ele escreveu durante a pandemia. Então, Edgar, muita gente reclama da pandemia e tal. A pandemia, ela te inspirou a fazer coisas que talvez você não faria se não fosse esse período aí de enclausuramento, de isolamento. Sérgio, a pandemia para mim foi extraordinária, embora é importante isolar essa minha pontuação. Teve um momento muito crítico e triste, que a pandemia matou muitas pessoas, quebrou muitas empresas, frustrou e destruiu alguns sonhos, né? Então, quando eu falo que foi muito positiva, é numa leitura individual de negócios para mim, mas ela teve essa coisa extremamente negativa. Tirando esse ponto de lado, a pandemia, para mim, ela foi uma transformação na minha vida. Eu reinventei o meu negócio, eu mudei de fato a rota e vou dar um exemplo. Na pandemia, eu fechei quase mais ou menos 1 bilhão e cento e poucos milhões em novos negócios na pandemia, né? Em contratos de novos negócios, áreas, não sei se você sabe, eu sou investidor, eu sou incorporador, eu sou loteador, eu atuo, tem vários negócios, por exemplo, loteamento, eu sou sócio de 6 loteamentos, mas o meu core business é lançamentos, é inteligência imobiliária, esse é meu core business. Então, a pandemia para mim, Sérgio, ela foi muito fantástica, porque fez eu reavaliar tudo aquilo que eu estava fazendo. Em paralelo a isso, em projetos pessoais, que você me acompanha, a gente troca experiência, eu fiz 247 lives. Eu fiz 2 congressos online. Eu fiz um congresso online do Poder de Dar a Volta por Cima e fiz um congresso online do mercado imobiliário, que você ajudou e contribuiu bastante. Sim. Eu escrevi um livro de 400 páginas na pandemia. Então, assim, aquilo que você falou é verdade. Enquanto muitos paralisam, outros se movimentam. Enquanto outros só vê metade do copo vazio, outros enxergam metade do copo cheio. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que está no meu segundo livro, que fala o seguinte: não é o que a vida fez com você, é o que você fez com aquilo, quais são as suas reações, né? Você apanhou da vida, o que você fez com isso? Deu errado, o que você fez com isso? Então, as nossas reações frente às situações negativas é que determinam o que nós vamos ser, né? E A diferença como sair da situação, né? É a diferença do antifrágil para o resiliente. Sim, sim. E aí o resiliente, olha que interessante, ele sente a mesma dor, ele tem o mesmo obstáculo, só que ele consegue administrar isso, ele consegue administrar a dor, ele consegue administrar os obstáculos e seguir em frente. Sim, com certeza. E falando um pouquinho sobre essa pandemia, você que trabalha há muitos anos com inteligência para o mercado imobiliário, o que você viu de mudança em projetos para o mercado imobiliário? O que está se pensando para 2021, 2022? A pandemia, ela alterou alguma coisa em relação a novos projetos que estão sendo pensados, Edgar? Com toda certeza. Se a gente tentar, claro que eu vou dar um overview dentro de uma visão super genérica e superficial, porque cada cidade, cada estado, cada região, ele imprime uma cultura e um comportamento diferente. Mas tem alguns comportamentos, Sérgio, que você sente que ele é um pouco mais amplo, ou seja, ele está em todos os estados.
Eu vou dar um exemplo. Antigamente se batia muito em imóveis compactos. Claro que em regiões onde você tem pouco terreno, você tem pouco espaço e que não permite, só permite mais a verticalização, você ainda continua com um comportamento mais próximo a imóveis compactos. Mas o que aconteceu? A pandemia fez com que as pessoas repensassem na maneira de como elas estavam morando. Por exemplo, pô, eu fiquei 10 meses, 11 meses dentro de casa. Então, será que um espaço maior, será que ter um home office dentro de casa, será que ter uma área de lazer dentro do meu condomínio mais amplo, com outras opções, não seria melhor, mais conveniente para mim? Será que morar dentro de São Paulo, dentro de uma capital, é necessário? Será que se eu morar numa região satélite, nas cidades circunvizinhas, em cidades próximas, não seria mais interessante, porque talvez seja até mais barato, talvez eu consiga viver melhor? Então, teve um conjunto de perguntas que veio respostas que foram até mais agradáveis para elas, né? Pô, então dá para eu fazer desse jeito. Dá para eu morar no interior, dá para eu morar no litoral, dá para eu trabalhar de casa. Olha que interessante. Antigamente, eu li um livro, Sérgio, que chamava Remote. Eu li esse livro há praticamente, sei lá, mais de 4, 5 anos, que já falava isso. Você pode contratar um cara da Singapura, da China, do Acre, do Amazonas e trabalhar. E antigamente, antes da pandemia, você falava isso para o empreendedor que tinha um paradigma antigo, era impensável. Não, o cara tem que bater cartão, tem que estar aqui todos os dias. E a pandemia mostrou que não, né? Que ele consegue ter a mesma performance mesmo trabalhando home office, né? E as ferramentas sempre estiveram disponíveis, né? Não tem nenhuma novidade nesse Não, sentido, nenhuma novidade, mas a gente passou a usá-las com muito mais intensidade. Isso que você falou não é nem só para o Brasil. Eu gravei semana retrasada com uma imobiliária de Miami e Miami explodiu, a Flórida, Miami explodiu agora na pandemia, coisa de maluco, ninguém imaginava o que ia acontecer. Muitos americanos de outros estados comprando imóveis em Miami, casas, apartamentos, porque realmente a pandemia ela mudou muito do pensamento que a gente tinha antes sobre morar. então, você vê que é um comportamento porque eu falo que o ser humano ele tem as emoções semelhantes, né? O que faz a diferença é os valores que cada ser humano possui, né? Então, tem muita gente que dá valor e fala, pô, não, eu preciso ter conforto dentro de casa. Eu preciso ter uma casa que ele tenha um ambiente diferente. Eu, por exemplo, eu morei mais de 15 anos em apartamento. Até que quando eu adquiri pets, eu entendi que eu precisava estar em casa, morar ter um quintal grande. Então, às vezes, você com o tempo você muda a sua percepção. Às vezes é uma situação daquele momento que faz você mudar a sua percepção. Por exemplo, na minha vida foi o pet e agora a pandemia. Por exemplo, você sabe, eu me mudei. Eu Sim, estou sim. morando aqui na Praia Brava, que é do lado de Balneário, fica em Itajaí, e estou empreendendo em Itapema, estou empreendendo em Bombinhas e estou empreendendo em Balneário Camboriú. Então, e a pandemia que me mostrou isso. Pô, também quero ter um outro estilo de vida. Então, a psicologia fala que a grande mudança acontece com um grande impacto emocional, positivo ou negativo. Então, positivo, você teve filho e você fala, não, agora eu quero dedicar mais tempo para o meu filho. Pode ser essa decisão. Ou, às vezes, um grande impacto negativo, sei lá, você quebrou e você fala, não, agora eu quero, sei lá, dar a volta por cima, eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter uma vida extraordinária, eu quero fazer isso. Então, as mudanças sempre acontecem nesses grandes movimentos, né? E aí, falando sobre Santa Catarina, esse estado aí que te acolheu maravilhosamente bem, um estado que acolhe normalmente todo mundo, né? Muita gente do Brasil acaba indo para Santa Catarina, além das belezas naturais, é um estado muito rico, é um estado com muitos empreendedores e onde o mercado imobiliário está há muito tempo com, com muitos lançamentos e com muito dinheiro jorrando, né?
E aí você lançou recentemente, né, semana passada eu acompanhei, uma série online de 4 aulas. Cada aula realmente não era uma live, eram aulas mesmo, onde o Edgar passava muita informação, trazia convidados aí do mercado imobiliário. Como é que foi esse projeto, Edgar, que ainda está em curso e que eu ouvi que você separou 6 milhões de reais em comissões, é isso? Isso, olha que interessante. Isso até você começou a live falando que eu estava em Itapema. Esse é um grande projeto que nós estamos realizando em Itapema. Então, a primeira pergunta, o projeto O Corretor. Eu noto, e a gente já até conversou isso nos bastidores, que alguns setores, por exemplo, alguns setores, eles são mais carentes em desenvolvimento. Se você pegar, nós temos mais de 500 corretores que tiraram Cresce, talvez mais de 400, entre 400, que estão com o seu Cresce ativo, ativamente aí atuando no mercado. 400 mil. Mas a maioria... 400 mil. 400 mil, isso. A maioria, Sérgio, acaba tirando o TTI e esquece de desenvolver em outras áreas. Isso é ruim para o mercado, não é ruim só para a vida dele. É ruim para todo mundo, você sabe disso. Então, o primeiro ponto, que isso eu já faço há muito tempo, e acho que essa informação você ainda não sabe em primeira mão, o meu primeiro livro, Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, ele surgiu porque 3 anos anteriores eu escrevi um livro só para o corretor, que chamava o Livro de Ouro. Sim, sim, você Era um livretinho, não sei se eu te contei, contou. Fiz o primeiro ano, o segundo, o terceiro, e aí eu falei, por que não levar esse projeto para impactar mais vidas? E detalhe, eu imprimi 3 mil e dava para corretores, o segundo ano dava, o terceiro ano dava. Então, não cobrava. Assim, até hoje eu não tenho como propósito ganhar dinheiro com livros. Não, livros para mim é legado, eu impacto a vida das pessoas, transformo, graças a Deus estou fazendo isso com muita maestria. E aí, o que aconteceu? Eu entendi que eu poderia, de fato, contribuir com esse mercado. Então, contribuí com o meu livro, continuo contribuindo, e agora esse projeto corretor é para criar um programa de desenvolvimento que, ao mesmo tempo, tenha uma atratividade, porque quando você vai falar, Sérgio, você é um cara que estuda muito, que eu já te conheço. Mas nem todo mundo tem são autodidatas, são pessoas que buscam conhecimento de forma voluntária. Então, o que eu fiz? Eu falei, opa, eu preciso ter um estimulador, embora não precisasse, porque, se você entender que vai fazer bem para aquela pessoa, ela ter conhecimento, ter competência e ter um comportamento de pessoas de sucesso, ela buscaria por si só. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa automotivação de buscar. Então, o que eu criei? Eu criei alguns estimuladores. Eu falei, deixa eu associar isso a um projeto financeiro que as pessoas possam trabalhar, ganhar dinheiro, por isso que eu separei 6 milhões em comissão e premiação. E detalhe, olha para você ver o quanto que isso é verdadeiro. Eu estou dando treinamento todos os dias, às 8 horas, gratuitamente, Sérgio. Então, o cara vai lá, ele passa, por exemplo, ontem ele passou 9 horas comigo, hoje ele passou 3. Claro que ao longo dos dias eu vou diminuindo, porque ele vai adquirindo os conhecimentos. Vai chegar um momento que eu vou dar 1 hora, eu vou dar 40 minutos de treinamento, mas eu faço isso, por exemplo, já teve regiões, Sérgio, que eu fiz isso por 90 dias. Sabe o que é 90 dias você dá treinamento todos os dias? Isso é fantástico. Porque essa é a qualificação que eu quero. E eu sei que eu também sou beneficiado, porque o corretor ele acaba vendendo melhor, ele acaba se desenvolvendo ali. Então, esse é um projeto, não é um projeto pontual, ele é um projeto que nós lançamos para ficar e nós queremos levar isso para todo o Brasil. Ele tem uma trilha de qualificação, de conhecimento que começou pelos 4 vídeos. Aqueles 4 vídeos é para ele entender o projeto. Faz sentido? E eu já tive uma entrega. Eu falei, olha, eu tenho um método. E por isso que o meu livro chama O Poder do Método. Se você tiver método para tudo, tem método para escrever livro, tem método para fazer gestão, tem método para você se tornar uma autoridade, tem método para se posicionar, tem método para vender mais rápido.
Então, a maneira mais inteligente, Sérgio, é você aprender com quem já fez, Claro. né? Então, pô, eu ouvi o seu podcast antes de fazer o meu. Falei, pô, o cara é um dos pioneiros em podcast aí. Pô, é um podcast fantástico. E esses dias você até mandou um print, né? Que a gente está posicionado aí Sim, no sim. ranking dos melhores podcasts. Acho que dos 5, nós dois estamos lá nos 5 podcasts mais ouvidos. Então, isso é legal. Né? E agora o livro, você está vendo que eu estou trocando experiência com você. Claro. Então, isso é interessante. É a gente melhorar o nosso mercado, poder contribuir com quem está vindo, com quem está iniciando ou com quem ainda não caiu a chave. Então, esse é um projeto permanente que tem como propósito qualificar, mas também levar dinheiro no bolso das pessoas. E o Edgar Ueda, ele atua com o mercado imobiliário, no mercado imobiliário há muitos anos, mas ele também é uma figura muito conhecida e com trânsito muito grande no empreendedorismo. Se ele pegar o celular dele, a agenda de contatos, ele tem os principais nomes do empreendedorismo, grandes empresários do Brasil que têm relacionamento com ele, e ele é uma figura muito respeitada no meio do empreendedorismo. E ele está trazendo agora para o mercado imobiliário toda essa sinergia, toda essa energia que ele tem. E eu conheço o Edgar há pouco tempo, mas eu sei aonde ele bota o foco, pode ser um projeto de live, pode ser um webinário, pode ser um livro, aquilo ele vai entregar o máximo dele e ele vai fazer com paixão. E isso a gente percebe no seu olhar, Edgar. Que legal, Sérgio. Isso é bacana, porque até lá no passado, um dia eu fui conversar, eu lembro que uma vez eu paguei uma mentoria de 80 mil, na verdade era uma mentoria barra mastermind. E aí eu fiz algumas perguntas, né? Olha, eu quero escrever um livro e a minha grande vontade de se tornar um best-seller, quem sabe também eu possa subir no palco, contar minha história, inspirar pessoas. E o cara falou, cara, mas você é do cara do mercado imobiliário, quem que vai comprar um livro do coisa? E meio assim alguns questionamentos, e eu falei, não, cara, eu quero escrever, eu quero passar uma mensagem que vai servir para todas as pessoas. Porque embora o setor ele é nichado, sucesso, a maneira de como construir sucesso vai servir para qualquer situação, Sérgio. Sim. Por exemplo, posicionamento nas redes sociais. O cara pode ser um corretor, pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro, como pode ser uma pessoa, um confeiteiro. Se ele usar as mesmas estratégias, ele vai criar esse posicionamento, né? E o que você falou foi muito interessante. Hoje eu tenho relacionamento com atletas que eu assistia na Globo, né? Hoje eu tenho relacionamento, não é assim, tal, não, de tomar café, de almoçar, de estar fazendo churrasco. Hoje eu tenho relacionamento com um cara que é capa de Forbes, bilionário, multimilionário. Eu estava vendo esses dias, eu fui entrevistado por 2 bilionários que foi capa da Forbes, ô Sérgio. Eu fui entrevistado. E olha que de longe eu não sou esses caras, né? Então, era o contrário, era para eu estar entrevistando esse cara. Então, isso ficou tão... Demorou para cair a ficha. E demorou para cair a ficha o quanto que nós temos valor, né? Nós temos valores e que servem esses valores, essas contribuições, conhecimento, que serve para qualquer pessoa. Você vê que aqui o nosso bate-papo, embora é do mercado imobiliário, mas com mensagem que pode servir para qualquer pessoa. A gente está fazendo a live, você vai ver que à noite, na nossa live enfim, de hoje, da terça-feira, vai ter muitas pessoas que não é do mercado imobiliário e que vai assistir a live inteira e que vai curtir tanto, porque a nossa comunicação é uma comunicação que contribui para qualquer setor. Agora, Edgar, falando na troca que você recebe das pessoas que participam desses projetos, que assistem a live, assistem a esses projetos que você faz de graça, né? Você doa o seu tempo é precioso, você doa o seu tempo, e quando você recebe aquele feedback que aquela mensagem que você passou ajudou a pessoa a não desistir, ou aquela mensagem que você falou ajudou a pessoa a dar a volta por cima, isso é um combustível para você acordar cedo e dormir tarde, trabalhar todo dia, sempre buscando o melhor? Sérgio, quando eu fui entrar nesse momento, eu estava bem numa fase de desfazer de uma sociedade de 9 anos, que inclusive eu ainda sou sócio do meu ex-sócio,
de vários projetos que nós temos juntos. Olha que interessante, né? Porque eu acho que quando começa uma relação, sempre tem muitos sonhos e sempre é muito positivo, né? Ninguém começa uma sociedade e ficando muito, não, mas porra, pensando no negativo, tal, tal. É que nem um casamento. Você entra no casamento pensando coisas maravilhosas, os bons momentos que você vai viver no casamento. E eu desfiz uma sociedade há 2 anos e desfiz um casamento há 1 ano. Acredite quem quiser. Eu sou muito amigo da minha esposa, muito amigo, muito amigo. A gente conversa muito, se ajuda muito. E eu sou só, eu tenho negócios ainda com meu ex-sócio. Então, não precisa acabar de maneira trágica ou ruim, né? Porque começou bem. Então, tem um jeito diferente de terminar as relações, né? E não é terminar, é colocar um ponto final naquela etapa, porque nós vivemos de ciclos em nossa vida, né? Você tem vários ciclos da sua vida. Então, termina-se um ciclo, começa um novo ciclo da sua vida. Agora, você falou desse... Quando eu comecei nessa jornada de escrever livro, palestrar e dedicar parte do meu tempo para doar para as pessoas, eu sou sócio fundador do Instituto Êxito. Tem mais de 500 empreendedores e hoje eu posso falar para você que um dos maiores BIPs privados estão lá. Tem mais de 7 bilionários, tem donos de universidades, tem caras gigantes lá dentro do nosso instituto. Agora, não é o ponto aí. O que eu estou querendo falar é que eu estou doando meu tempo ali para ajudar outras pessoas que não têm condição. E o que eu ganho com isso? Eu ganho, por exemplo, uma mensagem de, pelo menos eu tive 2 pessoas, que uma delas que mais me comoveu foi um garoto de 17 anos que falou que eu fui responsável por tirar ele de um suicídio. Agora me pergunta, isso tem preço? Não. Isso é traduzido no preço? Não foi uma pessoa. E não foi uma pessoa. Eu tive outra pessoa que também ela falou que eu fui responsável por tirar ela do suicídio. Como eu tenho cadeirante, que ele falou, cara, para mim eu não tenho mais vida, porque a limitação dele não era física, a limitação maior dele era mental. E ele assistindo uma palestra, conversando, ele falou, cara, é possível. E ele me deixou um feedback que ele falou, cara, eu saí de lá animado, inspirado, querendo ganhar o mundo. E aí minha pergunta, isso não tem preço, né, Sérgio? Então, quando você... E a gente não sabe a grandeza do nosso impacto, porque é difícil mensurar, porque tem gente que não dá feedback, mas e o propósito... A maioria também, não dá. A maioria não dá. E, cara, eu tô assim, ultimamente eu chego em algumas palestras, Sérgio, só para finalizar esse feedback, e eu deixo bem claro que o meu objetivo, e nem poderia ser tão ousado assim, de querer falar que eu quero mudar o mundo, longe disso. Eu quero contribuir para uma mudança de uma pessoa, para que ela também contribua para uma mudança de uma outra pessoa. E que se a gente fizer isso em escala, cara, a gente vai resolver o problema de muita gente, né? Ou a gente vai ajudar muita gente, né? E a pergunta é o seguinte, há 2 anos atrás, Sérgio, eu me peguei muito em conflito comigo, porque pessoas que eu amava não eram a favor desse meu propósito, não compactuava desse meu propósito e que em alguns momentos me questionava, por que você está fazendo isso? Por que isso para você é tão importante? Né? Então, olha, eu gerei um conflito interno, né? Porque família é família, pessoa que você ama é pessoa que você ama. Mas hoje eu falo que eu estou bem com todos os meus familiares, graças a Deus, mas eu falo que eu fiz uma das melhores escolhas na minha vida. Porque se eu saísse desse mundo, ou se eu chegasse no final da minha vida, Sérgio, e olhasse para o espelho e falasse, porra, eu não fiz o que eu gostaria de fazer, aí eu teria uma vida frustrante mesmo, ou uma decepção muito grande. Então, graças a Deus, hoje eu já sou uma pessoa extremamente realizada em ter realizado aí parte do meu propósito eu já realizei nesse mundo. Né? E o Edgar falou de terminar uma relação comercial.
e também terminar uma relação pessoal, um casamento. Isso realmente é muito complicado. A maioria das pessoas não resolve muito bem isso. E tem uma grande oportunidade para você lançar um método para isso, hein, Edgar? Cara, eu acho que assim, o método e olha que interessante, né? Tudo tem método, é verdade. Primeiro que estou escrevendo mais 2 livros, e uma das estratégias que eu coloquei nesse meu próximo livro é a estratégia do dia seguinte. O que significa essa estratégia? Tem dia que não vai dar certo na sua vida, tem dia que as coisas vão bem ruins, né? Mas, cara, isola esse dia. Deu errado hoje, amanhã é um novo dia. Porque a gente tem que romper, a gente tem que quebrar um ciclo, a gente tem que quebrar uma vibração ruim. Né? Você sabe que a gente é energia. Então, se eu ficar alimentando aquela coisa ruim por muitos dias, o que eu vou fazendo? Eu vou acumulando e vai piorando. Lembra que antigamente falava, nossa, a lei de Murphy, parece que tudo dá errado na vida. Por quê? Você vai alimentando e você vai acumulando e você vai absorvendo. E logo você vai atraindo coisas negativas. E não tem também aquela teoria, nossa, esse é um ano bom, tudo está dando certo na minha vida. Parece Midas, tudo que eu toco a mão se transforma em ouro. Por quê? Porque você está vibrando, você está pensando, a sua energia está diferente. Então, o que eu aprendi na vida? A estratégia do dia seguinte. Tá? Se deu ruim, tá dando ruim naquele dia. No dia seguinte, eu tenho que mudar a minha vibração, eu tenho que focar no presente, eu tenho que olhar para o que eu tenho que fazer. Porque se eu ficar olhando só para o retrovisor, eu não vou conseguir enxergar o que tem pela frente. Né? A outra estratégia que eu utilizo é a estratégia de, cara, a gente tem que ser pessoas resolvidas. Tá? Pô, você teve um conflito, o conflito é pontual, separa a ação com a intenção. Então, beleza, cara, a ação foi ríspida, gerou uma discussão, gerou, sei lá, uma separação, mas tá, o que foi a intenção? Pô, não é todo mundo que tem o mal no coração, não é todo mundo que quer ferrar com a sua vida. Pode ser que naquele momento gerou um tom, que aquele tom foi interpretado de um jeito que gerou tudo isso. Então, o que eu aprendi na minha vida? Olha, vamos, não deu certo, tá, mas vamos lá para minha ex-esposa, Sérgio. Eu fui casado 13 anos e meio, cara. Como que eu posso não gostar de uma pessoa que eu vivi 13 anos e meio, cara? Como que eu posso sair de uma relação odiando uma pessoa que dormiu comigo 13 anos e meio? Uma sociedade de 9 anos e meio. Eu sou grato porque parte do que eu sou, eu devo a ele. Então, assim, a gente tem que ser grato pelas coisas que fazem a gente evoluir. Agora, acontece muita coisa ruim, acontece, só que normalmente, Sérgio, a gente tende a lembrar só das coisas ruins. Vamos pegar mais ou menos o exemplo. Você é sócio de uma pessoa por 9 anos. Teve muitos momentos bons, mas se fizer uma coisa ruim, você passa a registrar só isso. E aí você leva isso para o resto da vida. Mas o cara sacaneou, tudo bem, sacaneou, não dá mais certo a sociedade, ponto final, resolvemos. Mas e as outras coisas positivas que surgiu? O cérebro esquece. Então, esquece. Mas é desafiador. Cara, hoje eu estou com 42 anos, hoje eu estou vivendo, por exemplo, esse ano de 2020, para mim foi um ano muito de espiritualidade. Eu fiz muitos treinamentos, desenvolvimento, autoconhecimento. E hoje, claro que não é só hoje, eu estou há mais de 2 anos. Você medita, Edgar? Eu ainda não medito, mas, por exemplo, esse ano eu fiz um processo, até indico para todo mundo, eu fiz o método Hoffman e fiz o Master do Hoffman, eu indico para todo mundo, eu fiz hipnose clínica, eu me formei em Master em PNL, eu já era formado em Practitioner, eu fiz aí a medicina ayahuasca, que tem muita gente que questiona, mas para mim foi surreal, né? Claro que estude, pesquise, vê se faz sentido para você ou não. Então, assim, eu passei por muitas buscas que me fizeram
ter uma outra maturidade espiritual e de consciência, uma expansão de consciência que para mim só está fazendo bem. Não, com certeza. E falando um pouco do cérebro, né? Você cita bastante a nossa mente, você estuda bastante, lê bastante sobre psicologia. Quanto você entende que você domina o seu cérebro, Edgar? Então, olha que interessante, né? Existem competências conscientes e competências inconscientes. Existem comportamentos conscientes e inconscientes, né? Então, vamos pegar uma competência consciente, inconsciente. Dirigir é uma competência inconsciente. Você não fica, coloca a chave, muda a marcha, põe o pé no acelerador, não. Ele vai no automático, né? Então, existem coisas sabotadoras que estão no inconsciente. Existem coisas que você precisa trazer primeiro para o consciente. O novo hábito, ele precisa primeiro virar consciente. Vamos pegar um outro exemplo que é mais fácil de entender. Tem muita gente que se alimenta mal, porque ele vai para o supermercado e ele, inconscientemente, ele faz uma aquisição. Compra doce, compra refrigerante. Existe um Se estudo... alimenta mal e sabe que se alimenta mal. Sabe que se alimenta mal, mas aí é que está, o erro está na aquisição. Se ele não comprasse, se ele fosse para o supermercado e comprasse de forma mais consciente, ele não tomaria uma decisão inconsciente, um ato voluntário. Abre a geladeira, vem, né? Ele vem assim e já pega, né? Assim, é tão rápido essa tomada de decisão. Foi feito um estudo com ratos que identificou que o açúcar é mais viciante que a cocaína. Então, olha que interessante, existe um composto da indústria do fast food e da alimentação, que é o que é? Sal, gordura e açúcar. Pode ver que isso... Por quê? Porque são elementos que geram mais dopamina, ativa o neurotransmissor, a química, o hormônio da felicidade, da satisfação, tem ocitocina, endorfina, a serotonina, a dopamina. Então, o que acontece? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso acaba sabotando. Sabe aquelas coisas sabotando, aquelas coisas que vão te comendo aos poucos, que vai te sabotando aos poucos e você não pega, não presta atenção? Então, Eu lembro, só um parênteses, eu lembro que eu vi nas suas redes sociais, há algum tempo atrás, você separando toda a sua dieta da semana, as vitaminas, as refeições, e eu achei muito interessante, porque você dedica um tempo para isso e depois é automático, né? Você não fica pensando o que eu vou comer, já está tudo decidido e separado, o cardápio pronto. E isso é voluntário, porque eu uso muito uma técnica que chama efeito composto. Eu uso tudo na minha vida, tudo, Sérgio. Eu comecei a cuidar da alimentação e da saúde do corpo há um pouco mais de 3 anos. Eu não tinha esse cuidado, né? Eu fui muito workaholic e cuidei muito da mente. Sempre tive uma mente muito, sempre gostei muito de investir em conhecimento e investir muito em ganhar dinheiro, né? E chegou um determinado momento que eu quis valorizar a mais a minha saúde. Eu não tinha uma saúde ruim, mas eu queria valorizar mais a minha saúde. E aí e o efeito composto está onde? Vamos lá. Se você cuida bem da alimentação, mas você não faz academia, você tem um resultado específico. Quando você se alimenta bem e você faz academia, esses 2 itens, essas 2 atividades, te dá um resultado melhor do que uma só. E aí tem o terceiro, imagina só se você suplementa. Por exemplo, nós não conseguimos absorver todos os nutrientes, pelo seguinte, isso não sou eu que falo, Laí Ribeiro, um grande doutor aí, estuda muita medicina da alta performance, também formado em PNL, ele que foi um dos caras que trouxe a PNL para o Brasil, ou começou com esse movimento, ele fala, por exemplo, o mesmo abacate de antes, o abacate de antes não é o mesmo de hoje, porque ele está sendo cultivado numa terra que não gera os mesmos nutrientes, né? Por causa das químicas e outras coisas mais. Então, não é, eu me alimento do abacate, mas ele não te gera os mesmos nutrientes, tá? Então, não sou eu que estou falando dos especialistas. Então, vamos pegar aqui para entender a linha de raciocínio. Alimentação, academia, suplementação. Agora, imagina só, você vai para a academia sozinho. Se você fosse para a academia com personal trainer, você ia produzir muito mais.
Concorda? É a Sim. mesma coisa de, na nossa linguagem, você ter um mentor. Quando você tem um mentor, você performa muito mais. Então, vamos supor que você contratasse um personal. E vamos supor que você fosse em especializações diferentes. Hoje, eu passo por nutricionista, eu passo por endocrinologista e eu passo por ortomolecular. Então, eu também trabalho os hormônios no meu corpo. Então, claro que eu vou ter uma saúde melhor. Claro que eu vou ter mais performance. Então, tudo na vida, Sérgio, é primeiro conhecimento do que existe e estratégia para você chegar lá. Então, quanto você tem, você consegue mudar. E as pessoas, não, mas isso custa dinheiro. Eu estou gastando menos com alimentação hoje do que eu gastava antes. Por exemplo, antes eu comia em restaurante todo dia. Hoje, o meu marmitex, aquele que você viu, que é balanceado, que ele é preparado, eu gasto muito menos. Antes, uma refeição para mim custava entre 30 e 35 reais. Aquela marmitinha eu pago R$ 8,90, Sérgio. Opa! Eu estou gastando menos dinheiro, cara. Então, tudo tem uma estratégia diferente e por isso que eu sempre falo e a gente bate forte. Método. Se você não conhece o método, busque conhecer um método que funcione com uma outra pessoa numa circunstância que você está procurando. É vender mais? Você é corretor, é vender mais? É você, de repente, fazer um primeiro 1 milhão? É você ganhar autoridade no segmento? Tem alguém que fez e fez mais rápido. Tenta seguir essa pessoa, tenta acompanhar, tenta hackear essa pessoa, vai modelar ela. Né? Isso. Isso que o Edgar falou é muito importante. Hoje tem muito conhecimento disponível para vocês aqui no YouTube, na internet, é só pesquisar. E para quem quer ir a fundo, tem cursos, eventos, mentorias. E o que o Edgar falou do mentor, né, do coach, eu entrevistei ano passado em Nova York a Daiane, corretora de imóveis lá de Nova York, que agora acabou de se mudar para Miami, até por conta do mercado. E ela conta que uma das melhores coisas que ela fez na carreira foi uma mentoria, um coaching de 2 anos com a equipe do Tom Ferry, que é um dos caras mais fodas do mercado imobiliário americano. Não foi com ele, foi com a equipe dele. Ele não dá mais mentoria. Custou, Edgar, só para você ter uma ideia, na faixa de $2.000 mês, tá? Por mês. Então, assim, você faz o câmbio de hoje, lá, sei lá, 5, você está falando de R$ 10.000 por mês, está falando de R$ 120.000 por ano. E se você falar aqui no Brasil, muitos vão falar, nossa, que absurdo, alguém pagar 120 mil. Mas ela mudou a carreira dela, ela ganhou muito dinheiro com isso, e ela incorporou para a vida dela muito mais do que só venda. Ela trouxe hábitos, ela trouxe a questão de preparar que ela não fazia, que ela preparar como é que fala? Um roteiro do dia, o que fazer quando acorda, o que fazer antes de começar a trabalhar, e você ter um guia do seu dia. Então, pequenas coisas que o mentor vai ajudando ela, que é muito mais, que vão muito além do trabalho, né? Só vender, vender, vender. Não, concordo. E aí aquela teoria, né? O do barato sair caro e do caro sair barato, né? Eu também, uma das melhores coisas que eu fiz, eu estava muito no quadrado do mercado imobiliário, e aí em 2017 eu tomei a decisão de começar a investir no digital, começar a investir nessa questão de influência, de autoridade, de tentar me conectar com as pessoas e eu paguei mastermind de 80 mil, eu paguei mentoria 40 pau, eu pagava curso 25, 18, no primeiro ano eu investi 250 pau. E aí no segundo ano eu continuei nesse ritmo e para mim foi uma das melhores... Mas você investiu, você está falando, você não comprou, você investiu. Investi, cara, olha aí o que eu me tornei, ninguém sabia quem eu era. Né? Claro que eu sempre, como que fala, performei bem dentro do meu mercado, mas as pessoas não sabiam a escala do negócio que eu fazia. Eu lançava, para você ter uma ideia, Sérgio, antes disso, 3, quando eu lançava bem 6 empreendimentos, eu saltei para 14, né? Por ano, 14 por ano, fora o tamanho do empreendimento, né? Eu saí do lançar pequenos projetos para lançar projetos grandiosos, né? Então, isso faz toda uma diferença, né? Então, toma cuidado do não investir e achar que é um bom negócio. Né?
Bom, Edgar, estamos chegando ao final aqui. Mais uma vez, obrigado. Sempre que eu falo com o Edgar, sempre que eu escuto o Edgar, eu me motivo mais. Eu já penso em amanhã acordar cedo, já começar a fazer o que eu talvez não fiz hoje, e pensar em projetos novos, porque o Edgar assim, é um cara aí que não para, um cara que vive a 120 quilômetros por hora aí, e é um cara que eu admiro muito nesse segmento, no mercado imobiliário, no empreendedorismo e na vida pessoal também. Então, Edgar, quero te agradecer esse bate-papo. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui 3 horas falando, mas daqui a pouquinho a gente tem outra agenda aqui em conjunto. Verdade. Eu que agradeço, Sérgio, e a recíproca também é verdadeira. Sempre aprendo muito com você. E galera que quiser me seguir aí, é Edgar Uedo Oficial, estou aí nas redes sociais. E tem o meu método do mercado imobiliário está dentro desse meu terceiro livro, que é O Poder do Método, que inclusive as pessoas já podem adquirir, só ir lá na bio da minha página lá do Instagram, tem um link lá. Vou deixar aqui E tudo na descrição do vídeo, todos esses links para o Edgar, legal, para o legal, livro. legal. E aí, quem quiser, eu recomendo e não posso esperar para ler esse próximo livro aí do Edgar. E vai receber. E as parcerias, né, Sérgio? A gente precisa se conectar mais com as pessoas. A gente estava até nos bastidores falando, pô, vamos pensar em algum projeto juntos, né? E de fato é isso, galera. Então, se tem vontade de fazer alguma coisa com o Sérgio, manda um direct, atitude, ação, né? Se tem vontade de tentar fazer um negócio comigo, entre em contato. Nem tudo dá certo, mas também pode ser que dê certo. Então, Claro. sempre pensar nas probabilidades, que eu tenho total certeza que a gente vai somar. Legal, pessoal. Legal, Edgar. Obrigado, pessoal. É isso. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Beijos.